Boa noite. Eu vou estar gravando essa aula, tá? Daí depois eu vou estar disponibilizando ela no ambiente virtual, se vocês tiverem alguma eventual dúvida. O meu nome é Evandro. Prazer em trabalhar com vocês esse semestre, disciplina de Tecnologia da Informação. Eu vou apresentar para vocês o plano, fazer minha apresentação pessoal. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, depois a gente já entra nos conceitos básicos, tá? Qualquer dúvida, vocês sintam-se à vontade para questionar. Com as outras turmas que eu tenho trabalhado, eu adoto a seguinte maneira, assim, eu estou explicando o conteúdo, eu pergunto alguma dúvida, então eu entendo do princípio que se vocês não se manifestarem, vocês entenderam. Mas, porque senão, não tem dúvida, não tem dúvida, daí fica muita gente, né, como a gente está online, é bastante diferente do presencial. Mas no momento que tiverem dúvida, fiquem à vontade para questionar, certo? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui uma apresentação aqui, já vou compartilhar com vocês. Apareceu para vocês aí um PowerPoint? Sim. Então ali você tem o meu nome, o meu e-mail e o meu telefone. Ali faltou, esqueci de pôr o 9 na frente ali, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do semestre, podem me mandar mensagem, me mandar e-mail, que assim que possível eu retorno para vocês, tá ok? Depois também eu vou disponibilizar esses materiais lá no ambiente virtual para vocês. Então vamos lá. Falar um pouco para vocês sobre a minha formação acadêmica, as minhas experiências profissionais. Depois a gente entra propriamente na apresentação do plano de ensino, da disciplina. E se vocês não tiverem dúvida, a gente já começa com o primeiro conceito de hoje. Então, a minha graduação, eu tenho graduação em Ciências da Computação pela Unisul, Tubarão, concluí ela em 2001, no primeiro semestre. Depois, em 2004, eu fiz uma especialização em banco de dados pela Unesc, que é um MBA em gerenciamento em banco de dados. Em 2007, eu fiz a didática do ensino superior no Unibave. 2007 foi o ano que eu comecei a lecionar na instituição. Então, leciono desde 2007 no Unibave, mas também já trabalhei em outras instituições, na Unesc, na Exucre, no Senai atuei como coordenador de curso técnico. Trabalhei também quando tinha em Criciúma a antiga Faculdade de Energia, no curso de Sistemas, e também por um período como professor substituto no Instituto Federal em Criciúma. E em 2015 eu defendi o mestrado em Educação pela Unisul. Então, estou no Unibave desde 2007, já lecionei por vários cursos. O curso que eu iniciei foi o de Ciências Contábeis. Já trabalhei e trabalho no curso de Sistemas. Direito já tinha trabalhado anteriormente, agora voltei nessa disciplina. Já trabalhei nas engenharias, trabalho na engenharia civil, na de produção, na engenharia mecânica, que vai iniciar esse ano, engenharia cerâmica, quando tinha em Cocal. Trabalhei também no campus de Forquilinha. Então já passei por vários cursos aí na instituição nesse período que eu estou trabalhando aí com a equipe. Até aí, tranquilo? Então, eu tenho uma experiência também profissional fora da docência com a parte de análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalhei como desenvolvedor, como programador. Numa empresa em Criciúma, tive a oportunidade de passar lá 2 vezes, ter 2 passagens por lá. E trabalhei também numa empresa concorrente em Blumenau. Depois trabalhei um tempo no Unibave na parte de administração de TI. Se não me
se não me engano, de 2009 até 2013 foi quando eu fui para o Senai, daí eu assumi a coordenação de curso lá. E a docência desde 2007, né? Até então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar o plano de ensino, a gente vai discutir o plano, o que a gente vai trabalhar no decorrer desse semestre. Então, qual é o objetivo da disciplina? Só para complementar aqui, acho que a gente teve um desencontro de cronograma, porque essa disciplina ela é unificada com direito. O pessoal do direito hoje, até quando eu mandei o link da reunião lá para a líder da sala, ela me falou que eles teriam uma outra disciplina hoje, mas a coordenação de direito já está providenciando esse impasse aí. De qualquer forma, a aula ela vai estar gravada e vai estar disponível lá no ambiente virtual. Provavelmente, porque os nossos encontros vão ser quinzenais, né? Vocês, uma quarta-feira comigo, outra quarta é professor Círio, é isso, né? Sim. Então, nossos encontros vão ser quinzenais. Provavelmente no nosso próximo encontro vai estar o pessoal de direito também aí, tá ok? Ok. Ô, Então professor, vamos lá. Qual é o objetivo da disciplina que a gente vai trabalhar nesse semestre? Apresentar os objetivos da TI no mundo empresarial. Sempre que eu falar em TI ou TIC, TI é a abreviação de tecnologia da informação. E quando a gente fala TIC, é tecnologia da informação e comunicação, certo? Então, em alguns momentos a gente pode falar de tecnologia da informação, outros falar TI. A gente vai também destacar, né, algumas soluções que são desenvolvidas nas empresas e também o objetivo é procurar nortear um pouco mais vocês sobre o uso adequado da tecnologia. Não que vocês não façam, né? Mas muitas vezes a gente acaba não usando de forma tão correta. A tecnologia é uma área que a gente aprende a cada dia, né? Então, todo dia que passa, a gente acaba aprendendo uma nova condição, uma nova situação, né? Até aí, tranquilo? Professor. Beleza. Professor. Vamos lá. Deixa eu só professor, ver se não tem nenhum aluno esperando para ingressar ali, pessoal. professor, Certo. Oi? não tá aparecendo slide pra gente. Não está Sim. aparecendo? Não, não tá aparecendo. O que que aparece para vocês? Aparece uma tela preta com uma bolinha escrito UD no meio. Ah, tá. Então é a tela. Compartilhar de novo, tá? Tá, É a tela do Microsoft Teams aqui, a ferramenta que a gente utiliza para fazer as videoaulas. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Agora apareceu? ah, agora sim. Tá, beleza, então. Desde o início não tinha aparecido? Sim, desde o início, o professor estava falando e estava aparecendo só aquela tela. Ah, eu pensei que estava passando. É, foi uma falha minha e não ter perguntado para vocês. Desculpa, se estavam vendo. Agora todo mundo está visualizando esse slide aqui, né? Acredito que Então, sim, pelo menos tá aparecendo. Tá, beleza. Então, os objetivos da disciplina, aqueles que eu tinha comentado com vocês agora, né? A ementa, o que que é a ementa? O conteúdo que a gente vai trabalhar no decorrer do semestre para poder dar conta daquele objetivo da disciplina lá. Então, introdução à informática. A gente já começa hoje com o nosso primeiro conceito, que é a introdução à informática. Depois a gente vai trabalhar com introdução a sistemas operacionais. Vamos ter um conceito introdutório de redes de computadores, softwares básicos, tecnologia da informação. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem falar, tá ok? Sistemas de informações gerenciais, planejamento estratégico da informática. Vamos ter um conceito básico sobre banco de dados e vamos também ter alguns conceitos sobre tecnologia de internet. Até aqui tranquilo, pessoal? A ementa?
Agora, para dar conta dessa ementa, a gente vai desmembrar nesses seguintes conceitos. Introdução à informática, que a gente vai aprender hoje. O que nós vamos discutir? A gente vai começar falando sobre a evolução, né? O que é informática, as evoluções que tiveram no decorrer dos anos, os benefícios que a informática e essas evoluções nos trouxeram. Vamos falar o que é software e o que é hardware. Depois nós vamos ver o conceito básico de sistemas operacionais. Provavelmente a gente vê na próxima aula. Qual é a função dele, as principais características, para que ele serve. Depois vamos ver também um conceito sobre banco de dados. Vamos ter algumas noções básicas de redes de computadores. Algumas noções também de software básicos, aplicativos para escritório. Vamos trabalhar também a questão de softwares integrados, que são ERP, CRM, BI, SCM. Alguém já ouviu falar nessa sopa de letrinha que eu acabei de falar aí, galera? Eu já. Já? Beleza. Mais alguém? Eu fazer sistema contigo. Desculpa, acabou cortando. Eu fazer sistemas, eu peguei uma aula contigo, se eu não me engano. Ah, tá. Com quem tá falando que agora se eu sair lá vai perder o compartilhamento? Oi? Como é que é o teu nome? Desculpa. Jean. Jean. Chegou a fazer a primeira fase de sistemas, Jean? Sim, eu parei em programação, acho que na terceira fase. Ah, tá. Então tu já me conhece, então nós já se encontramos aí 2 semestres pelo menos, então. Isso. Beleza. De nome eu não tô... Foi que ano que tu fez, Jean? Foi em 2019, eu parei. 2019? Depois eu tenho que vou dar uma olhadinha lá no diário, lá provavelmente se tiver uma foto tua eu vou recordar, por nome agora eu não tô lembrando, tá? Mais alguém já viu falar dessa soprinha de letras aí, pessoal? ERP, CRM? Além do Jean, que já teve uma noção sobre sistemas. Depois a gente vai trabalhar alguma coisa também sobre software livres. Vamos trabalhar com internet, definição, utilização, pesquisas. Vamos ter alguma noção básica sobre o e-commerce. E aí, tranquilo? Alguma pergunta até aqui, galera? Tudo certo. Tá, vamos lá então. Segue o jogo ali. Deixa eu abrir aqui. Onde está o outro arquivo? Apareceu um arquivo do Word para vocês agora? Sim. Tá. Então esse aqui é o cronograma das atividades. Isso tá disponível também para vocês lá no... Deixa eu só fechar aqui esse WhatsApp aqui, porque eu estava com ele aberto que eu tinha mandado o link. Só fechar o WhatsApp, senão ninguém fica atrapalhando aqui. Ele também está disponível para vocês lá no portal do aluno, tá? No ambiente virtual. Então, o primeiro encontro, que é a data de hoje, a apresentação da disciplina e do plano de ensino, isso que a gente está fazendo agora. Quando a gente elaborou esse plano aqui, pensávamos que a aula poderia voltar presencial, daí por isso que eu botei ali uma atividade de integração e conhecimento e introdução à informática, que vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar em breve. O segundo encontro, no dia 2 de setembro, a gente vai trabalhar com sistemas operacionais. Depois do terceiro encontro, estava previsto uma aula prática de sistemas operacionais. No dia 30 de setembro, que é o quarto encontro, conceitos de redes de computadores e tecnologia da internet. No dia 14 de 10, está prevista a nossa primeira avaliação. Depois a gente vai discutir no decorrer aí das aulas que forma que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente vai, o que eu vou cobrar de vocês.
Nosso sexto encontro, a gente vai ter uma aula sobre redes e internet. No nosso sétimo encontro, vamos ter o conceito de introdução ao banco de dados. No dia 25 de 11, que é o nosso oitavo encontro, a gente teria uma aula prática laboratória, que seria uma atividade avaliativa. E depois, lá no dia 16 do 12, a prova substitutiva, que todos já sabem o que é a prova substitutiva, né? Caso vocês não consigam média nas avaliações normais do semestre ou queiram aumentar a média que vocês têm, né? Vocês têm a opção de estar fazendo essa prova substitutiva, que ela vai eliminar a nota mais baixa. Ah, professor, mas se eu tirar mais baixo do que eu já tinha, não acontece nada, fica com a mesma média, né? O intuito dela é só melhorar a média. Até aí, tranquilo, galera? Então, aqui nós temos a bibliografia básica, também vai estar disponível para vocês lá no plano de ensino, lá no portal. Alguma pergunta até agora? Então, seguimos o jogo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. PowerPoint. Esse é um outro PowerPoint para vocês? Sim, sim. Uhum. Beleza. Então agora a gente já entra propriamente no nosso primeiro conceito da aula de hoje, que é a introdução à informática, certo? O objetivo da aula de hoje, a gente vai descrever algumas características fundamentais de computadores. A gente vai ver que existem N características, vamos trabalhar só com algumas principais aqui. Identificar os componentes básicos de um sistema de computador. Nós vamos ver que qualquer sistema ele é composto por 3 etapas, pelo menos 3 etapas: entrada, processamento, saída e armazenamento. A gente vai procurar entender como é que o computador se comporta quando a gente manda processar alguma informação, quando a gente está fazendo alguma atividade, alguma tarefa no aplicativo, no Word, no Excel, seja um aplicativo qualquer, a ideia é a mesma, tá? Do processamento. Relacionar algumas mídias comuns de entrada, saída e armazenamento. Estabelecer a distinção entre dado e informação. E explicar as diversas classificações dos computadores. Beleza até aí? Então, como é que a gente começa aí nossa introdução? Nós temos o título ali, ó, Modelando uma Sociedade Baseada em Computadores. Se a gente for voltar, não precisa regredir muito, mas se pegar os nossos pais ou os nossos avós, eles tinham uma situação, um cenário semelhante com o que está no slide, que era a base tradicional da economia. Terra, trabalho e capital. O que é terra, trabalho e capital? As famílias, né, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, o que tinha menos tinha 5, 6 filhos, né? Por que eles tinham bastante filho? Os filhos têm que ajudar a trabalhar na roça, né? Então, tinha terra, precisava de mão de obra para fazer o trabalho e automaticamente para gerar capital. Eu penso que bastante de vocês aí tem alguma situação dessa parecida na família, não tem? Ou se não tem, já ouviram falar. Uma situação que já mudou bastante nos dias de hoje, né? As famílias de hoje têm o quê? 2 filhos, 3 no máximo, né? Depois entrou um novo elemento econômico nessa base tradicional da economia, que é a informação. Então, as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso à informação e essa dinâmica começou a mudar de certa forma, de modo que
as famílias, a gente não se vê mais família hoje com 10, 11, 7, 8 filhos, né? São poucos os que tem nessa condição. Com base nisso, a gente consegue formular o primeiro conceito de hoje. O que é informática? Alguém se habilita aí a ajudar a gente a formular o conceito? Sem medo de errar. Informática é um neologismo, né? É uma palavra formada pela junção de duas palavras. Alguém se habilita, galera? Informática. Então, poderíamos dizer que é uma informação automática ou não? É uma informação automática, né? Então, um primeiro conceito, ó, é um ramo tecnológico que trata do processamento de informação de um modo particular em um computador, né? Um dispositivo eletrônico, um dispositivo que seja capaz de fazer qualquer tipo de processamento, a gente está usando informática, né? Um outro conceito é o ramo do conhecimento que cuida dos conceitos, procedimentos e técnicas referente ao tratamento de conjunto de dados objetivando a tomada de decisões. O que quer dizer tudo isso aí, meu Deus do céu? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma indústria, numa escola, que é mais o foco de vocês, educação física, uma academia, né? Quem vai se formar em bacharel, quem vai se formar em licenciatura. Onde é que a gente poderia estar utilizando aquele último conceito ali, ó, o ramo do conhecimento que cuida dos conceitos, procedimentos e técnicas ao tratamento de conjunto de dados, objetivando a tomada de decisões. Aqui entra diretamente, né, os softwares, os aplicativos, né, que eles vão fazer o quê? Tratamento dos dados, seja ele, por exemplo, de uma escola, seja esses dados de uma academia ou de onde vocês estiverem trabalhando, com o objetivo do quê? De ajudar vocês a tomar decisões mais pontuais. Até aí, tranquilo? Seguimos, então. A gente viu, né, o que é informática. Agora, a gente pegar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, o que vocês acham que era a informática? Se a gente regredir aí, sei lá, 20 anos, né? Muitos de vocês têm 20, 18, outros têm um pouco mais, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os familiares, o que era a informática 20 anos atrás, muitos nem tinham acesso, né? Muitos sabiam que existia, mas dificilmente teria acesso, né? Então, era o quê? Poderia se considerar um mito, né? Poucas pessoas tinham acesso e as máquinas, os computadores eram muito caro e complexo. Tanto é que o cara que há 20 anos atrás que falava que trabalhava com informática, ele até era visto com outros olhos, né? Hoje, o cara que fala que não conhece nada de informática, ele também é visto com outros olhos, porque hoje é tão comum, tão, tão, está tão inserido no nosso dia a dia a tecnologia que é inconcebível hoje a pessoa dizer que não conhece nada ou que não manuseia informática, né? Representava o poder, né? Pelo controle da informação, era rápido e completo e permitia a tomada de decisões mais precisas, né? Vimos o que era e o que vocês acham que será a informática. Agora vocês conseguem responder, né, galera?
Eu Eu já acredito que vou seja uma estar coisa passando. que posso Pode dar falar. um. Eu acredito que seja uma coisa que vai dominar muito o mundo no futuro, porque querendo ou não, se hoje a gente já tem a gente faz o uso dela, é, raramente não, mas tipo assim, a gente faz o uso dela muito, do dia a dia a gente está sempre ligado na tecnologia e tudo mais, então eu acredito que no futuro ela vai dominar muito a gente, mais do que já domina agora. Bem, bem colocado, tá? É, é como tu falaste ali, a gente usa, nossa, a gente já usa a tecnologia para se acordar, né? Quem de vocês usa rádio relógio para despertar como despertador? Que também não deixa de ser uma tecnologia, né? Mas é uma tecnologia um pouco defasada. Todo mundo hoje, praticamente todos, utilizam o quê? O despertador do celular, né? Então a gente está fazendo o quê? O uso já da tecnologia, né? E cada vez mais vai ser o quê? É um desafio para a sociedade, né? Porque sempre estão vindo novas situações, novos elementos estão sendo inseridos na sociedade e cada vez mais fazendo uso da tecnologia, né? Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Ele é um vídeo bem bacana, tá? Deixa eu só chegar lá. É uma propaganda da Sony Ericsson. Como eles imaginam que é a casa do futuro. Apareceu para vocês aí uma tela? O Social Web of Things, Sim. Casa do Futuro. Tá. Ele tem uma música, é só uma música orquestrada, então não vai ter problema nenhum, vocês vão conseguir acompanhar tranquilo, tá? É um vídeo breve, tá? Vou dar um play aqui. Ô, professor, o vídeo ele tá travando muito. Alguém comentou alguma coisa? O vídeo tá travando. Isso é que na Tá verdade o vídeo travando? tá Tá muito travando? travado. Difícil de acompanhar. Tá. Deixa eu voltar no início aqui, tá? E não tá vindo, tipo, não tá saindo som. Eu não sei se tem alguma música quando tá Não, o som passando. é só uma música ambiente no fundo, tá? Uma música é só uma música orquestrada, tá? Botei ele no início, tá? Até vou baixar o áudio dele aqui para eu poder escutar se vocês fazem algum comentário aí. Tá aparecendo agora? Sim, mas continua bem lento ainda. Agora tá melhor, tá melhor. Tá.
Conseguiram visualizar o vídeo, galera? É bem lento, assim, mas deu para olhar assim. Beleza. Deve ser em função de alguma estabilidade da internet, né? Tá. Apareceu o PowerPoint de novo? Sim, Tá. Então, ó, o que será? Um eletrodoméstico, uma máquina que se juntará ao telefone, o automóvel, um potenciador da evolução humana. Aquele vídeo ali, A Casa do Futuro, deu para a gente perceber que ali já é feito muito a utilização da tecnologia chamada Internet das Coisas. Vocês já ouviram falar nesse conceito, Internet das Coisas? Não. Não? Tá. O que é esse conceito Internet das Coisas? É um conceito que já, uma tecnologia que já está aí no mercado há uns 4 ou 5 anos. No Brasil, agora que está se começando a falar, mas lá fora, na Europa, então já é utilizada há muito tempo. Nada mais é do que, resumindo aquilo que a gente viu naquele vídeo. A internet das coisas consiste em você ligar vários dispositivos de uma casa, por exemplo, à internet. O cara estava lá no escritório, ele jogou uns comandos por lá, ele não conseguiu programar que aquele aspirador em forma de robô fizesse a limpeza no carpê na frente da TV. A lareira, um pouco antes dele chegar, ela acendeu. Quando ele chegou em casa, as luzes acenderam sozinha, a televisão ligou, tinha uma comida, né, lá no micro-ondas, um pouco antes de chegar ao micro-ondas já ligou sozinho também, já deixou tudo pronto. Então, a internet das coisas nada mais é do que a gente ligar vários dispositivos que estão conectados à internet. E que nada mais é do que a informática no futuro, né? Conseguiram entender mais ou menos a ideia? Se resume praticamente naquele vídeo daquela casa ali, né? Onde ele tem praticamente todos os dispositivos conectados à internet, né? E hoje, vou pegar um exemplo clássico aqui para vocês. Eu estava olhando hoje, eu uso meu celular eu uso um plano da Vivo. Deixa eu aproveitar e fazer um merchan agora aí que eu esqueci, já que eu entrei, não foi proposital, tá? Tava pensando aqui num exemplo para dar para vocês, daí entrou o link aí. Atualmente eu tenho 2 lojas de celulares, tá? Uma em Uruçanga e uma em Cocal. Se vocês precisarem de algum acessório, algum aparelho, alguma coisa, é só dá um alô pro professor aí que tem um desconto na faixa, tá? Aproveitar para fazer o meu merchan ali. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, sobre relacionando o celular. Se vocês pegassem há 5 anos, 2013, 2013 foi o ano que eu comprei, acho que em 2012 eu comprei meu primeiro smartphone com toque na tela. Em 2012 ou 2013 eu usava a internet móvel no celular. Eu tinha um chip da Vivo que era pré-pago. Na época eu pagava, não lembro se era 15 ou 20 reais por mês e tinha, não lembro se era 200 ou 300 mega de internet. Desculpa. Eu passava o mês com esse pacote de dados. Por quê? Usava pouca rede social, usava praticamente a internet no celular só para responder e-mail. Depois que chegou o WhatsApp lá no meados de 2013, quase final de 2013, daí aquele pacote de dados era 2 toques, ele ia rapidão. Então, se pegar um exemplo assim, ó, lá em 2010, 2009, 2010, se vocês fossem fazer um plano de celular, o que as operadoras ofereciam? O meu plano aqui, um exemplo, a Vivo, tu vai fazer um plano de 50 reais, mas tu vai ter 500 minutos de ligação para qualquer celular de qualquer operadora. TIM, o plano é 45 reais e tu vai ter 600 minutos. Então, lá nessa época, o diferencial deles era o quê? Oferecer essa minutagem, porque não tinha internet móvel.
Se vocês forem fazer um plano de celular hoje, o que vocês vão perguntar? O que vai ser o fator que vai ser fundamental para vocês escolherem um plano da Vivo, da TIM, da Claro ou outra operadora? Internet limitada. Internet é limitada. Alguém vai perguntar quantos minutos vocês têm para outras operadoras? Eu acho que ninguém, né? Porque mesmo tu tendo aquela minutagem ali que faz parte do plano, quando tu precisar fazer uma ligação, a maioria das pessoas fazem a ligação utilizando o WhatsApp, né? A maioria é assim. Então, hoje eu tenho um plano da Vivo que ele me dá, acho que é 4 gigas de internet ou 3,5, depois eu tenho mais 1 giga ou 500 mega por ser conta débito automático, mais 1 giga, e mais 500 mega por ser fatura digital. Então, resumindo, eu tenho quase 5 gigas de internet hoje. Me atende porque eu fico boa parte do tempo utilizando o Wi-Fi quando eu estou na loja ou quando eu estou em casa, né? Quando eu não estou na loja, geralmente estou em casa. Então, os dados móveis é só quando eu estou fora da loja, né? Mas acaba me atendendo. Então, né, hoje, se tu vai fazer um plano de telefonia móvel, tu vai querer o quê? Internet ilimitada. Ah, tu tem 1000 minutos, tu não vai querer saber de minutagem, porque dificilmente tu vai ligar, né? Então, geralmente, quando tu liga, tu acaba utilizando ainda o WhatsApp, né? Tranquilo, pessoal? O que era, o que é e o que será informática? Tranquilo. Alguma pergunta? Beleza, então. Prosseguimos. Agora que a gente já viu o conceito de informática, agora a gente já pode formular um conceito sobre computador, né? Vamos lá. O que vocês acham que é um computador? É algo de comer? Pássaro? Uma ferramenta muito útil que tudo que a gente quer, a gente acha dentro dele. Isso aí mesmo, basta saber procurar, né? Exatamente. Bem colocada. Então, vamos lá. Então, a gente pode dizer que é uma máquina, né, que na verdade não deixa de ser uma máquina, que ela pode e é programada para receber dados, processá-los em informação útil e armazená-los. Depois a gente já vai ver logo em seguida aqui a diferença entre dado e informação, tá? Então, o computador é uma máquina que tu faz uma certa programação nela, ela recebe dados, processa em informação útil para aquela determinada situação e armazena ele para posteriormente tu tá fazendo uso delas, né? Algumas características fundamentais que a gente precisa observar nos computadores. Velocidade. Hoje a gente está cada vez mais impaciente, né? Tu liga o computador, se ele demorar aí uns 30 segundos para aparecer uma tela, tu vai lá no gerenciador de arquivo, manda abrir um arquivo, não vai, na internet a gente já fica, né, tá travado, essa porcaria não funciona, não sei o quê, então, cada dia estão desenvolvendo processadores cada vez mais velozes, né? Confiabilidade. O computador ele tem que passar para nós uma certa confiança, porque os dados que ele processa tem que ser, de certa forma, confiável, porque tu vai utilizar aqueles dados para alguma tomada de decisão em algum momento, né? E capacidade de armazenamento. Não adianta ele ter velocidade, ser confiável e não conseguir armazenar essa informação, porque essa informação, posteriormente, tu vai utilizar ela para tomar alguma decisão, né? Por exemplo, as indústrias fazem um comparativo das vendas no mesmo período do ano passado, do ano retrasado. Então, como é que elas conseguem fazer isso? Porque essas informações estão armazenadas nos computadores, porque eles têm alta capacidade de
armazenamento, né? É a mesma coisa a gente comparar com o notebook que a gente usa, ou desktop, ou até, né, nosso próprio celular, né? Quanto maior a capacidade de armazenamento, mais informações a gente consegue armazenar nele, né? Então vamos lá, segue o jogo. Alguns benefícios do computador. São vários, né? Produtividade. Vocês acham que aumentou ou diminuiu a produtividade com o uso da tecnologia? Aumentou bastante. Aumentou bastante, né? Uma situação que a gente pode tomar como base alguns pontos de automação nas indústrias, né? Então, tem muitas indústrias que automatizaram algumas rotinas, tem alguns serviços que eram feitos braçais por robôs, computadores, né? Então, tudo isso automatizado e, consequentemente, a produtividade aumentou, né? Tem um exemplo que eu gosto de citar, para quem conhece indústria cerâmica, a última etapa do processo é a classificação. Tu definisse o piso A, B ou C, se ele não ficou com defeito na camada de esmalte, se ele está retinho. Então, dependendo, né, se ele apresentar algum defeito, ou ele é classe B ou classe C. Classe A é o piso que não tem nenhum problema. Ele passa por uma máquina, a máquina, né, é feita uma pré-classificação por funcionários, daí depois, conforme algum tamanho, algumas definições, essa máquina classifica, termina de classificar. Então, essa máquina, ela identifica o que é A, B e C. E automaticamente ela vai deixando essas mercadorias, esses pisos, em caixas. Ia lá um funcionário, pegava aquela caixa, botava num pallet. Ia lá, pegava, botava num pallet. Só que o que acontece? O funcionário pode pegar uma caixa dessa de uma forma errada e machucar as costas, né, se machucar. Automaticamente ele vai ter que se afastar e a produtividade dele cai. O que eles fizeram? Substituíram esse trabalho por automação, esse trabalho. Então, tudo isso é feito agora por robôs, né? Então, a produtividade aumentou sem dúvida alguma, né? Os processos também numa empresa, numa indústria, automatizados, aumentam a produtividade, né? A tomada de decisão numa empresa, numa indústria, em qualquer outro local. Se você tem os dados anotados num caderno, num rascunho, até você conseguir tomar uma decisão, o tempo vai ser bem maior do que se você tiver isso automatizado, né? Redução de custos, né? Toda essa automação, consequentemente, ela trouxe o quê? Trouxe uma redução de custos, né? Até aí, tranquilo, pessoal? Alguns benefícios, né? Isso é claro para todos, né? Ou tem alguém que não consegue identificar que esses benefícios aí proporcionados pela utilização do computador? Tudo certo, tudo tranquilo. Show de bola, segue o baile então. Componentes de um sistema de computador. Então agora a gente vai estudar do que é composto um computador. Hardware. Já escutaram falar em hardware? Hardware. Equipamentos associados ao sistema. Software. Já escutaram falar em software? Sim. Tá. Já sim. Se eu não me engano, a diferença dos dois é que um a gente pode tocar e o outro não, né? Isso mesmo. Então, o hardware a gente pode tocar. O hardware, o que é? É a parte física da máquina, né? Então, vamos lá. Pegando um computador, um notebook, o que seria a parte física? Pode ser a placa, a tela, A mouse. placa, tela, memória, processador, né? Então, seriam os equipamentos, as peças que fazem parte do computador, do notebook. E software são os programas, né? São os aplicativos que a gente utiliza para poder tirar o máximo de proveito
daquele computador, daquele notebook, né? Então, hardware, toda a parte física, e software, os aplicativos, os programas. Tranquilo? E pessoas? Onde é que entram as pessoas? As pessoas são quem? Os programadores, né? Que desenvolvem o quê? Os softwares para poderem ser usados nos hardwares, nos computadores, né? Imagine assim, hoje a gente utiliza o Instagram, tu utiliza o Facebook, tu utiliza outros aplicativos, tu utiliza o Word, Excel, PowerPoint, entre outros, né? Mas se a gente está utilizando é por quê? Porque teve alguém que foi lá e desenvolveu, que alguém que criou esses programas, né? Então esses são chamados os programadores, os desenvolvedores, né? Já tive a oportunidade de trabalhar por um bom tempo como programador, não é nada fácil não, galera. Mas faz parte. Até aí, tranquilo? Agora nós vamos aprender como é que é a dinâmica de funcionamento de um computador, processamento. Entrada. São os dados, né, colocados no computador, ou seja, são os dados que a gente alimenta, que a gente insere no computador com o propósito que dele gerar algum processamento, né? Opa, deixa eu... Antes de eu passar ali para vocês, deixa eu lançar um desafio. Dado e informação, vocês acham que tem diferença ou é a mesma coisa? Diferente. Tem diferença? Quem acha que é a mesma coisa, pessoal? Tem alguém que não consegue entender a diferença entre dado e informação? É necessário fazer uma explicação com um exemplo sobre a diferença entre dado e informação? Eu acho que dado pode ser algo mais concreto em informação, não? Acabou cortando um pouco o teu áudio, desculpa. Tá, peraí, pode repetir a pergunta, por favor? Tá. Assim, ó, dado e informação, vocês acham que são as mesmas coisas ou tem diferença entre dado e informação? Eu acho que é um pouco diferente. Tipo, dado pode ser algo um pouco mais concreto, digamos assim. Informação não, porque tipo, a gente pode ter informações que não são verdadeiras. Depende do contexto também. Os dados Mais alguém quer emitir alguma opinião? Os dados sozinhos não têm muita relevância, né? A informação é um conjunto de dados organizados. Isso mesmo. Show de bola. Estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o que está aqui no PowerPoint, depois eu complemento, tá? Então, ó, dado é um registro sobre alguma coisa. Informação, conjunto de dados que dentro de um contexto possui significado e importância para alguma coisa. Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu tentar... Eu tenho um exemplo aqui em mente, mas eu quero ver se eu consigo... Eu vou usar esse aqui que está mais fácil agora. O outro eu não consegui ainda diferenciar bem. Esse ano é um ano de eleições municipais aí. Digamos que numa determinada cidade vai ter o candidato A e o candidato B. Então é feita uma pesquisa com a intenção de votos, e daí eu chego para o candidato A e digo assim, ó, foram entrevistados 3.000 candidatos. 3.000 candidatos, não, 3.000 eleitores. Vocês acham que quando eu falo isso para o candidato A, isto para ele é um dado ou uma informação? Um dado?
Quem mais que acha que é um dado? Alguém acha que é informação? Isso, na verdade, é um dado, né? Por quê? Porque se eu fosse o candidato, que a pessoa viesse me dizer, nós entrevistamos 3.000 eleitores, mas o que eu precisaria saber? Quantos falaram que vão votar em mim? Quantos falaram que vão votar no candidato B? Quantos falaram que não vão votar em ninguém? Quantos estão indecisos? Porque com base nisso, cada candidato vai o quê? Mudar a sua estratégia de campanha, né? Conseguiram entender a diferença entre dado e informação? Então, se eu falar assim, entrevistamos 3.000 eleitores, aquilo ali é um dado. Agora, entrevistamos 3.000 eleitores e 1.000 falaram que vão votar no candidato A, 1.000 no candidato B, 500 indecisos e 500, por enquanto, votam branco e nulo. Isso agora é uma informação, né? Por quê? É um conjunto de dados que dentro de um contexto, qual é o contexto? É a eleição municipal. Possui significado e importância para algumas pessoas, né? Então, ela está tendo um significado e uma importância para os candidatos, né? Conseguiram pegar a diferença, galera? Para quem estava em dúvida? Sim. Sim, sim. Beleza, então. Alguma pergunta? Ô, professor, Seguimos. Pode ficar à vontade. digamos que assim, o dado é uma coisa mais objetiva que leva a gente a entender diretamente aquilo. E a informação, ela abrange vários, tipo, várias, como é que eu vou te dizer? Digamos que vários entendimentos dentro daquilo ali. Seria isso, mais ou menos? A informação é um conjunto de dados processados, né? Porque às vezes Sim. o dado em si, ele é muito abstrato, entendeu? Pega ali, por Uhum. exemplo, assim, entrevistei 3.000 eleitores, mas isso, se tu falar para um candidato a prefeito, fica muito abstrato para ele. Ele quer o quê? Ele quer que isso seja detalhado. Então, tu precisa Tá. o quê? Tu precisa processar aqueles dados, e tu vai dizer que 500 eleitores votam nele, 500 votam no outro candidato e os outros, né? Os outros estão distribuídos entre votos brancos e nulos. Então, Uhum. isto é informação, que é um conjunto de dados, que eram os dados lá que tu coletou dos eleitores, que dentro de um contexto, qual é o contexto? O cenário das eleições. Tem um significado. Qual é o significado, né? Saber qual é o percentual que vai votar no candidato A, qual é o percentual que vai votar no candidato B, e, né, qual é o percentual que não vai votar em nenhum deles, né? Não sei se conseguiu ficar mais claro para ti. Sim, sim, agora consegui ter um entendimento melhor. Tá. Dúvidas, pessoal? Então, seguimos. O conhecimento nada mais é o que é? Que o resultado de nossas experiências, né, coletivas ou individuais, né? Então, toda informação a gente consegue gerar ela em conhecimento, né, com certo tempo, né? Classificação dos computadores. Nós vamos ver aqui algumas classificações dos principais computadores, né? Computadores pessoais, né, que são os famosos desktops, e hoje não muito utilizado, já perdeu bastante espaço para os notebooks, né, os computadores portáteis. Antigamente se usava muito desktop porque o notebook era muito caro. Hoje os notebooks têm um preço bastante atrativos e acessíveis, né, comparado às vezes com desktop, tem um preço praticamente igual. E um fator fundamental na hora que de fazer uma escolha e definir é a mobilidade, a praticidade, né? Então, o notebook tu pode usar ele em casa, como tu pode usar ele para trabalhar no teu dia a dia, trabalhar fora de casa. Já o desktop, tu fica mais limitado ao trabalho, né?
trabalham num ponto fixo, né? Também temos os computadores, os mainframes, que são grandes computadores, supercomputadores, que são utilizados em instituições financeiras, utilizados em bancos, são utilizados em companhias aéreas que controlam o tráfego aéreo. Então, os computadores pessoais, que a gente falou, computador de mesa, notebooks, né? Bem mais acessíveis hoje, mainframes, que são capazes de processar, né, bilhões de instruções por segundo. Imagine a seguinte situação agora, que a gente está trocando uma ideia na aula de hoje, mas quantas pessoas estão fazendo transações bancárias agora por aplicativo, internet bank, ou até no próprio caixa eletrônico? Então, quantos processamentos estão sendo realizados agora por segundo? Quantos processamentos estão sendo realizados numa empresa, uma companhia aérea, apesar de ainda de não estar na normalidade ainda, né? A malha aérea ainda, os aviões, mas de qualquer forma já estão, né? Já está voltando à normalidade, mas o processamento continua sendo gigantesco, né? Da mesma forma também, as operadoras de telefonia tem que registrar todas as informações de ligação, tempo, o número que tu ligou, para emitir as faturas de conta. Então, tudo isso são utilizados o quê? Por supercomputadores, por mainframes, né? Alguns exemplos aqui. Tablet que hoje não é muito utilizado, né? Mas já foi um pouco mais utilizado. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma classificação de um computador também, né? Até aí, tranquilo? Então, a gente vai trabalhar agora aqui os componentes básicos de um computador. São 4 componentes principais: dispositivo de entrada, processamento, dispositivo de saída e armazenamento. Aqui é a essência de qualquer computador, tá? Entrada, processamento, saída e armazenamento. A gente já vai explicar um por um. Nós temos aqui essa figura, que na parte direita nós temos ali no retângulo amarelo a entrada, né? É um dispositivo de entrada. Está aparecendo para todos aí, né? Sim. O que é o dispositivo de entrada? É a forma que a gente utiliza para enviar dados para o computador. Isso pode ser o quê? Um teclado, um mouse, um leitor de código de barras. No quadro central, nós temos ali o quê? Processamento. Nós temos na parte de cima, unidade central de processamento, a tradicional CPU. Já escutaram falar, né? Pô, cara, tem que levar minha CPU lá para formatar, que deu pau. Então, a CPU, o que é? A unidade central de processamento, é o processador do computador. E logo abaixo nós temos o quê? A memória. Memória RAM, já ouviram falar também a memória RAM, né? Então, nós temos ali a entrada, ou seja, os dados são enviados para o computador, o processador e a memória fazem o processamento dessa informação. Vamos pegar um exemplo aqui prático para ficar mais fácil, de repente, para vocês conseguirem entender. Vocês estão digitando um trabalho no Word da faculdade lá, ou um trabalho do próprio emprego de vocês lá, né? Desculpa. No momento que vocês estão fazendo a digitação, a gente está na primeira etapa, que seria a etapa de entrada. Então, o dispositivo de entrada envia dados à unidade central de processamento. Então, vocês estão digitando um texto no Word, a partir do momento que vocês vão clicar lá no salvar, o que vai acontecer? A gente vem aqui para esse segundo quadro aqui, ó. Então, nesse momento, as informações estão na memória, trabalhando em conjunto com o processador. Quando você clica em salvar, o que o processador faz?
Ele vai lá, pega aquela informação que está na memória e grava lá no disco local, lá no local onde você definiu que vai fazer o salvamento daquele seu arquivo. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Sim. E o dispositivo de saída, o que que seria? É onde a gente vai mostrar aquela informação, né? Se nós estivermos trabalhando com notebook, o dispositivo de saída é a tela. Se a gente estiver trabalhando com um data show, o dispositivo de saída pode ser a tela do notebook e o data show que está projetando lá num telão, lá num quadro branco, né? Se a gente está fazendo a geração de um relatório, a impressão de um documento, o dispositivo de saída nesse caso é a impressora, né? Então, esse aqui é a essência do funcionamento de qualquer computador, ó. Entrada, processamento e saída. Conseguiram entender isso aí, pessoal? Sim. Alguma pergunta? Os demais que não estão se manifestando, tá tranquilo para todos? A gente não pode ficar com dúvida, tá, pessoal? Seguimos, então. Então, o processador, que conforme eu falei lá, que também é chamada unidade central de processamento, é a parte mais importante de um computador. É ali onde são realizados todos os cálculos e todos os processamentos, né? Ele é composto por uma série de componentes e circuitos elétricos e eletrônicos, né? Não vem ao caso a gente detalhar muito aqui, porque não é um curso de eletrônica, né? É ali no processador, ó, é onde transforma dado de fato em informação. Pegando o exemplo lá que eu falei dos eleitores, quando tu manda processar isso num software estatístico ou no próprio Excel, que tu cria algumas fórmulas, o processador que vai pegar aqueles dados lá, 3.000 eleitores, e vai transformar ele em informação. Vai ser aplicado algum tipo de processamento e vai gerar informação útil para quem vai fazer a utilização dela, né? Armazenamento primário. Então, nós temos a memória, né? Tem armazenamento primário que está ligado diretamente com o processador. É um armazenamento volátil. A saída é o resultado do processamento, né? Que a gente está fazendo. Pode ser numa tela, pode ser na impressora ou no datashow, conforme a gente já falou. E nós temos o armazenamento secundário, né? Que é o HD, lá o disco local C, que ele nos proporciona um armazenamento de longo prazo, né? Então, por exemplo, vocês criaram um trabalho da faculdade lá no primeiro semestre, se não der nenhum problema, lá no disco rígido, no HD do computador de vocês podem acessar esse arquivo a qualquer momento, né? Lá no último semestre da faculdade, tu queres ver um trabalho que tu fez lá no primeiro semestre. Então, tu vai lá naquela pastinha que tu criasse por semestre, por disciplina, e tens acesso àquela informação que está lá, né? Então, isso é o armazenamento secundário, tá? Pode ser disco magnético, hoje quase nem usa mais, né? Só botei aqui para discutir com vocês, né? Disco ópticos, pode ser um CD, DVD, fitas magnéticas, pendrive, mas o mais comum ainda acaba sendo hoje armazenar no próprio disco local ou nessas contas que a gente tem aí de Google Drive, Dropbox. Depois a gente vai ter uma aula que eu vou explicar para vocês sobre computação em nuvens. Até aí, tranquilo? Seguimos. Então, disco óptico, né? Pendrive. O que são dispositivos periféricos? Todo o hardware que a gente anexa ao computador, ele é chamado de periférico.
Por exemplo, a impressora, o computador ele não precisa de uma impressora para funcionar, né? Ele consegue funcionar muito bem sem ter uma impressora, né? Então a impressora acaba sendo um periférico, né? Ah, tu quer adicionar um scanner, o scanner acaba sendo um periférico, né? Alguns dispositivos de entrada comum que a gente tem é teclado, mouse, scanner. Um exemplo de teclado funciona com sinais elétricos. Algum exemplo de scanner, né? Já viram esse scanner que é muito comum às vezes em supermercados, lojas de departamento ou até em livraria? Né? Tu vai lá, pega um produto, daí não tem preço no produto, tu procura um leitor desse, posiciona a embalagem onde tem o código de barra nesse fecho de luz aqui, ele faz a leitura do código de barra. Aqui nada mais é do que é um pequeno processador que faz a leitura do código de barra, processa aquele código de barra e joga aqui no display, né, as informações daquele produto, as informações que o usuário, que o cliente precisa naquele momento, preço e outras informações. Adicionar o mouse, né? Pessoal, perguntas até aí? Até agora tudo certo. Até agora tudo certo? Então, o conteúdo que eu tinha preparado para a aula de hoje é esse conteúdo aqui. Agora a gente está aberto aí para alguma discussão, alguma troca de dúvidas. Ô, professor, se tu puder disponibilizar esse slide para nós lá no Alva, ficaria legal. Sim, sim, daqui a pouco eu já disponibilizo lá, tá? Beleza. Todo o material que a gente trabalhar vai estar sempre disponível para vocês lá. E amanhã, provavelmente amanhã eu já devo estar subindo a gravação dessa aula, porque toda aula eu gravo ela, né? Porque pode acontecer assim que a internet de algum colega pode cair no decorrer da aula, então de repente pode ser que ele não consiga acompanhar. Então, toda a aula ela vai ser gravada e ela vai estar disponível lá no Ava também, tá? Daí a aula eu sempre disponibilizo no outro dia, porque ela demora um pouco para fazer o download, tá? O professor vai fazer alguma chamada hoje, porque Não, teve alguns colegas que não conseguiram entrar em questão da internet não tá funcionando, aí não, ficaram com chamada. medo. Assim, ó, nas aulas online eu não faço chamada, tá? É porque o que Hum, acontece a gente corre essa situação. Por algum momento, né? A gente sabe que a internet no nosso país ainda ela é bem, a qualidade é bem aquém sobre pelo valor que se paga. A gente pagamos uma internet aí que deveria ser de primeiro mundo, mas infelizmente não é, né? Então a gente sabe que a gente tem esse problema. Então por isso que eu não faço chamada, tá? Eu sempre disponibilizo os materiais e deixo a gravação da aula. Se por algum motivo, né, alguém não conseguir assistir ela, aí depois ela vai estar disponível lá para vocês assistirem a hora que for mais conveniente, né? Eu já só um minutinho aqui, eu tô colocando lá esse PowerPoint que a gente trabalhou hoje aqui, tá? Até por sinal a minha internet, de vez em quando ela dá umas travadas. Travou muito para vocês hoje quando eu estava falando ou não? Para mim não, professor. Tudo certo. Não? Beleza. Um minutinho que eu já estou publicando o material lá, tá? Uma dúvida, galera?
Eu já criei um tópico lá no Ava, onde eu coloquei o link da aula, se porventura alguém não conseguisse acessar pelo link que a líder passou para vocês, e já coloquei o material de hoje também. A gente vai adotar essa dinâmica nas próximas aulas. Um pouco antes das 7 eu passo o link da aula para a líder e também disponibilizo lá no ambiente virtual. Então, se vocês, né, não conseguirem acessar o WhatsApp, por exemplo, mas tiverem com acesso à internet, vai estar disponível lá no Ava o link da aula. Todas as aulas vai estar disponível lá. Nenhuma pergunta, pessoal? Vocês conseguiram anotar meu contato se tiverem alguma dúvida para me perguntar, né? Qualquer coisa eu passo para eles, professor. Eu salvei ali no WhatsApp que você me chamou, daí quem quiser, depois eu disponibilizo no nosso grupo. Ah, certo. Então, assim que possível, eu respondo para vocês, tá? Se eu não conseguir responder na hora, mas assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Tranquilo. Na verdade, a minha dúvida não é quanto à aula, mas quanto ao projeto que a gente tem que você vai orientar a gente, né? Aí já é um grupo à parte. Aham. Ô, Daniel, sobre esse projeto ainda eu tenho que trocar uma ideia com a professora Renata, tá? Porque eu não consegui conversar com ela a respeito do projeto ainda, mas fica tranquilo que isso aí nós vamos resolver da melhor forma possível, tá? Tá bom, então, valeu. Mais alguém, galera? Sobre o que a gente discutiu hoje ali, vocês conseguiram entender tranquilo? Eu achei bem tranquilo. Sim, bem de boa, achei. Ou alguma dúvida? Se no decorrer da semana vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá? Beleza. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente encerra a aula de hoje e eu estou à disposição. Acho que a gente pode ir para as atividades, né? Vai ter atividade hoje, né? Desculpa? Vai ter atividade hoje ou vai ser postada amanhã ainda? Na verdade, amanhã eu vou postar o que eu vou postar amanhã. Amanhã eu vou postar a gravação da aula, tá? Entendi. Essa primeira aula não tem atividade nenhuma, tá, Daniel? Ah, tá. Então tá tranquilo, eu acho. Os demais colegas, algum comentário, alguma colocação? Eu acho que tá tranquilo para todo mundo, já que ninguém se habilitou em falar nada. Acredito que se surgir alguma dúvida, eles entram em contato com você depois. Aham. Não, eu estou tranquilo aí, tá? Estou à disposição. Qualquer coisa vocês me chamem, certo? Beleza, então. Certo. Tranquilo então, pessoal? Então, boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Obrigado pela atenção, Boa noite, tá? Opa. Precisar é só me chamar, tá bom? Beleza, Boa então. noite. Se cuidem aí até o nosso próximo encontro, tá, galera? Pode deixar.